E eu preciso seguir aqui e conversar agora com o Bruno Pinheiro, porque contei para vocês que a CPMI do INSS ouve hoje o ex-ministro da Previdência do governo Lula, Carlos Lupe. Ele ficou à frente da pasta entre 2023 e 2025 e saiu justamente logo depois do escândalo envolvendo o desconto nos pagamentos para beneficiários do INSS. Bruno Pinheiro, o que você destaca até aqui da participação de Carlos Lupe na comissão? Bem-vindo, amigo. Oi, Evandro, vamos lá. Ótima tarde a você. A quem nos acompanha, Lupe já está sendo ouvido e ali nos minutos iniciais, em 15 minutos, ele já chegou falando em injustiça. A gente vai inclusive ver o que ele falou logo no início, quando recebeu a oportunidade de 15 minutos para fazer uma explanação sobre a sua gestão durante o governo Lula, mas chegou a falar reclamando, na verdade, que está sendo injustiçado. Vamos ver. Em primeiro lugar, boa tarde a todas, todos, boa tarde à presidência, à relatoria. É uma honra poder vir aqui como testemunha e apresentar meu testemunho de todo esse processo nesses 2 anos e 6 meses que tive como ministro da Previdência Social. É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim, porque a injustiça só dói em quem sofre injustiça. Ela é dolorosa, mas a gente procura a força da verdade para, com humildade, vencer etapas. É importante relembrar, Evandro, que o ministro Lupe ele foi exonerado 2 vezes do governo Lula. Em uma outra situação, ocupava um outro espaço na esplanada dos ministérios. Lá também, em um outro esquema, acabou sendo exonerado. Agora foi a 2ª vez. Lupe disse, agora há pouco, que ninguém fez o que ele fez em relação aos aposentados. Ele faz uma defesa aos aposentados e ressaltou que ele não é investigado e nem denunciado. Vamos ver. Explicar aos senhores parlamentares que eu não sou denunciado, eu não sou citado. Foram feitas dezenas de investigações, foram feitas dezenas de depoimentos. Meu nome sequer é citado. Não tem uma citação de nenhum depois dizer eu falei com o Carlos Lupe, eu tive com o Carlos Lupe, eu consegui alguma coisa com o Carlos Lupe. Não tem uma citação. Tanto isso é verdade que uma senhora senadora arguiu ao Ministério Público Federal para que fosse aberta uma sindicância contra mim e o Procurador-Geral da República simplesmente se negou a abrir o procedimento, abrir um processo de denúncia apresentado. Por quê? Porque não existe fato. Então, eu estou aqui para colaborar, não sou investigado e não tenho citação. Ainda, Evandro, sobre essa fala do ministro Lupe, ele chegou a falar, nesses 15 minutos, de forma rápida, sobre várias informações, chegou a ser interrompido, porque os senadores acham que essas informações são relevantes e que era importante até falar um pouco mais devagar. Lupe já se comprometeu que ao final do encontro de hoje vai entregar em mãos um compilado de vários documentos, inclusive do INSS, para ajudar na investigação. Agora, durante a sua fala, Lupe também já adiantou um pouco do esquema, como funcionava com a ajuda de servidores lá dentro do INSS. Vamos ver. Feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente aqueles que tiverem os seus delitos comprovados. Sendo que, repito, isso só está acontecendo agora. 2 atos anteriores da Polícia Federal foram arquivados. Esse já devolveu 1.250.000 devoluções daqueles que foram roubados por esse grupo nefasto, que uma parte ainda dentro do próprio INSS, e com a conivência das associações. Isso já foi tudo feito. A audiência iniciou às 4 da tarde, a expectativa é de se arrastar, Evandro, até às 4 da manhã, ou seja, durante toda a madrugada do dia de hoje. Evandro. Eita! Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações. Vamos falar um pouquinho sobre CPMI do INSS. A gente costuma dizer no nosso 3 em 1 que são tantos assuntos e as semanas estão tão quentes com julgamento no Supremo Tribunal Federal e toda essa movimentação envolvendo pautas de anistia e etc. no Congresso Nacional, que acabamos tirando um olhar mais profundo da comissão e da CPMI do INSS, que é importantíssima, porque pode desvendar anos de desvio de dinheiro
que deveria, né, ter sido utilizado da maneira correta, mas que foi descontado de beneficiários do INSS de forma irregular e ilegal para beneficiar muitas associações e, quiçá, entes políticos que estão por trás de toda essa história e que isso tudo pode ser descoberto a partir dessa CPMI. Pois bem, hoje a gente tem a participação do ex-ministro Carlos Lupe. Fábio Piperno, você entende que Carlos Lupe não teve protagonismo nessa história toda, como ele fez questão de ressaltar em algumas das falas ali aos parlamentares? Tinha um filme americano, né, no final dos anos 80, chamado Turista Acidental, né? E é um pouco do que o ministro Carlos Lupe foi nesse ministério. Ele é um carreirista, né? Alguém que sempre teve muito apego a cargos. E veja, um presidente de um partido que foi importante, faz um acordo com o presidente da República e se autoindica, né? Afinal de contas, ele é a autoridade máxima do partido e se julga talvez a maior capacidade. E não é o caso. Ele foi um péssimo ministro, como foram todos os seus antecessores, né? Onyx Lorenzoni, por exemplo. Então, nesses últimos 10, 12 anos, a Previdência Social tem sido quase que em quase todo esse período, comandada por incompetentes. Incompetentes para ser extremamente generoso com muitos deles, porque eu tenho sim suspeitas. Porque veja, a questão do INSS, e é óbvio que esse golpe, ele é muito importante, ele acabou tungando milhões de pessoas que já vivem quase que em situação de fragilidade, vivem aí com orçamentos apertados por conta de aposentadorias minguadas, então é até um crime covarde. O crime começou lá atrás, é verdade, mas ele também teve a oportunidade, de alguma forma, passar a investigar isso antes. A Polícia Federal estava fazendo o trabalho dela. Então, agora, eu sempre repito o seguinte, o problema do INSS vai muito além desse golpe. São muitos, mas muitos os dutos por onde o dinheiro escapa, sem que ninguém consiga frear isso, porque há questão de crédito consignado, há também BPC, há fraudes em Bolsa Famílias, há fraude em rigorosamente tudo. Então, o INSS, além do problema gerencial de maus ministros, também tem claramente cúmplices entre seus funcionários, entre políticos, né? Que, afinal de contas, tudo isso não acontece sem anuência de políticos e de bancos, porque esses têm expertise para fazer o dinheiro chegar lá na ponta. Aliás, essas imagens que vocês acompanham são ao vivo, tá, pessoal? A sessão segue, o ex-ministro Carlos Lupe continua sendo questionado pelos parlamentares, nós estamos de olho e também comentando com vocês no nosso 3 em 1 ao vivo. Fala, Bruno Musa. Você começou falando, Evandro, sobre um ponto importante da corrupção, né? E ela é basicamente impossível de ser metrificada na vírgula. Você trouxe os números, a gente pode aqui olhar quanto foi descoberto, quanto foi devolvido, não sabemos quanto se perdeu ao longo do processo, mas tem uma coisa que a gente deixa de lado. São anos e anos de corrupção que, quando colocados em juros compostos, se torna trilionário. E tem um ponto importante que é mais difícil de metrificar aqui. Veja, quanto da população que poderia ter tido um melhor uso do dinheiro, desses bilhões que foram roubados, que são mantidas à margem da produtividade do país. Pessoas que não puderam ter um incremento na sua educação, pessoas que não tiveram um incremento na sua saúde, porque o sistema é precário como um todo, pessoas que poderiam usufruir de uma infraestrutura de um país melhor e não, ou seja, um país inteiro para com essa infraestrutura, são roubos trilionários ao longo do tempo. E aqui nós estamos falando de aposentados que, como o Piperno disse, já tem o seu orçamento completamente apertado. E só para finalizar, mais um ponto aqui que o Alan falou do próprio Centrão. Tem uma frase que é atribuída a uma economista, Zeina Latif, que eu gosto muito, em que ela fala o seguinte: o Centrão é aquele que não permite que o Brasil se torne uma Argentina da época da hiperinflação, mas também não permite que o Brasil avance a ser um país desenvolvido. Ele precisa ter um orçamento para parasitar em cima, mas também não pode ser muito grande e não acabar com ele. Interessante. Fala, Zé Maria Trindade. Tem que chamar uma hora, né?
agora às 5h25. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas, continuamos com o Zé Maria Trindade. Diga, meu amigo. Pois é, por aqui, Bruno, se diz que o Centrão é como um aplicativo desses aí que te pega de um lugar, te leva no outro, entrega e cobra pelo percurso, né? E o Centrão é bem isso, controla bem como todo parasita, ele não pode matar a fonte de sustento dele, que é exatamente o governo, as estatais, um estado grande e assim por diante. O Centrão é formado de chefes regionais, são deputados importantes lá no estado e que trabalham muito nos bastidores e fazem, né, as facilidades no governo onde os empresários encontram dificuldades. É por aí mesmo. Me assusta, Cine, que você tenha perguntado para o Piperno, e uma pergunta muito própria, do ministro da Fazenda dizendo que não foi protagonista, né, nessa história. Ele tem que ser protagonista, ele foi nomeado ministro, não foi para ficar indo em festa, indo em lançamento de livro, foi para administrar. Se ele não ocupou essa posição de protagonista, ele errou e entra de novo naquela história que eu já falei aqui, do São Jorge de Bordel, que fica lá pregado na parede, né, santo, e o pau comendo lá embaixo, e ele, longe de tudo, santo, e continuando do mesmo jeito. Um ministro, ele tem que fazer a coisa funcionar. Eu aprendi num congresso aqui do Tribunal de Contas da União, congresso internacional, que mostra que o gestor público, ele tem responsabilidades. Não é só o concursado, não. Quando alguém é nomeado, ele é imbuído, né, de forças de governo e tem, com isso, responsabilidades. E não é só fazer licitação com base nas regras. É preciso saber se aquilo que está sendo licitado é mesmo necessário e será um investimento bom ou será um gasto bom em vez de um desperdício. Às vezes, uma ação legal, cuidando de todas as regras, ela é danosa ao serviço público. Eu fico impressionado quando um ministro não sabe o que está acontecendo lá embaixo, o que está acontecendo lá no salão. Não precisa roubar, não é só roubar, é roubar e não deixar roubar. Essa frase é do Tancredo. E mais do que isso, tem que administrar bem, tem que tornar a Previdência leve, mais barata para os brasileiros, né? E a gente vê que não funciona assim. Existe fila, coisas mal feitas, consultas mal feitas, quer dizer, muita gente afastado. Eu conheço pessoas que querem voltar a trabalhar e que o INSS não dá conta de fazer os exames e de voltar a pessoa para a ativa, para se ter uma ideia. Então, assim, não sei ainda se o Carlos Lupe colocou a mão nesse dinheiro sujo. Não sei. Mas eu sei que ele foi, no mínimo, incompetente por deixar isso acontecer debaixo das barbas dele. O Alangani, o Zé Maria Trindade traz um olhar muito interessante sobre a fala do ministro e que realmente, Zé, foi uma costura legal, porque eu perguntei para o Piperno, né? O ministro disse que não foi protagonista durante os desvios feitos no INSS. E aí o Zé fala, mas isso não é bom, porque como ministro ele deveria ter sido protagonista em descobrir, em impedir, em, no mínimo, comunicar e compreender como as coisas estavam acontecendo. Então, fiscalizar. Então, como o Zé menciona, foi no mínimo incompetente, poderia ter sido omisso, mas neste caso ele deveria ter sido protagonista para evitar que a situação continuasse. Exatamente. E eu vou pegar uma carona nesse comentário, Evandro, porque a corrupção, né, aqueles desvios, ele ficou sabendo disso, se eu não me engano, ali em meados de julho de 2024. E só foi tomar uma atitude da exoneração do presidente do INSS em 2025, demorando pelo menos 6 meses. Então, se eu estivesse lá na comissão, a pergunta que eu faria seria a seguinte: por que o senhor demorou tanto para tomar esta decisão? E depois o governo também demorou muito para afastá-lo do cargo de ministro. Então, assim, no mínimo, pecou pela omissão da gestão.